Nesta aula, traremos novamente a relação NBR 13133, que é a nossa norma de execução de levantamentos topográficos. Nesta aula, falaremos sobre classes de precisão do seu equipamento topográfico e também as classes esperadas para os projetos que serão executados. Então, a importância em entender que tipo de projeto eu vou realizar, qual é a precisão esperada. A gente percebe muitas vezes que há uma dúvida sobre até que ponto eu consigo entregar a precisão, ou qual é a precisão para esse tipo de projeto, que equipamento eu posso trabalhar para atender esse grau de precisão. Tudo isso é esclarecido aqui na nossa norma executiva, principalmente quando nós buscamos a aparelhagem, que é esse item 4, e condições específicas e condições gerais, 5 e 6. Então, de forma simplificada, esta aula vai falar sobre esses 3 itens. Entrando já no item 4, aparelhagens, vocês vão perceber que existem as tabelas com as classes de precisão de acordo com o instrumento topográfico que vocês irão trabalhar. Vocês vão encontrar o teodolito com as suas classes, os níveis também com uma classificação, então já tem uma variação um pouco maior, são 4 classes para um nivelamento. Isso aqui é extremamente importante, até porque a gente tem projetos onde a precisão tem que ser altíssima, e aí a gente encontra o desvio padrão esperado para cada tipo de levantamento relacionado ao seu instrumento de topografia. Então hoje a gente sabe que existem níveis que entregam para a gente 1 milímetro por quilômetro nivelado. Então aqui nós temos uma precisão extremamente alta. Quando nós trazemos para a estação total, que acredito que seja o aparelho ou o equipamento topográfico mais utilizado, percebam, 3 classes, baixa, média e alta. Então, basicamente, hoje no mercado de trabalho, vocês vão encontrar estações dos 3 níveis, só que a mais comercializada, a mais procurada, vai ser de 2 segundos, porque você consegue atender a todos os projetos especificados para esse tipo de equipamento. Então, um equipamento de alta precisão é aquele que nos entrega um erro angular menor que 2 segundos. É aquela especificação técnica que você pega do seu equipamento e observa. Ou, geralmente, os equipamentos eles têm um serial, que é o modelo, tem a marca, o modelo e o número de série. Geralmente, ele quando terminação é em 2 segundos. 5 segundos. E os números superiores já é relacionado a uma precisão um pouco menor, um pouco inferior a essas do seu equipamento. Então, esse aspecto é muito importante, porque na hora que nós formos trabalhar com alguns tipos de levantamento, você já saberá se o equipamento seu se adequa e se enquadra no que é esperado. Com relação aos equipamentos auxiliares, ou o instrumental auxiliar, que é trazido aqui para a gente no item 4.2, vocês vão perceber que dentro do Métrica Topo existe um local onde você consegue criar um checklist, que é uma forma simplificada de você já saber quais são os equipamentos que você tem que levar a campo e você sempre lembrar que você não vai esquecer nada, porque nada pior do que chegar em campo e sentir falta de algum instrumento que seria importante para você fazer aquela obra. Você não consegue voltar. Ou se você voltar, você gasta um dinheiro que muitas vezes não estava estipulado dentro do orçamento. Por isso é importante essa preocupação, essa cautela e principalmente, com base no nível de precisão, você consegue ter um orçamento mais interessante, porque você vai entregar um produto com maior qualidade. Com relação às condições gerais de levantamento, esse 5.1 ele é extremamente interessante, porque ele fala quais são as finalidades e as seguintes fases de um levantamento. Percebam, o planejamento, que é o nosso item A, com a seleção de métodos e aparelhagem, ele faz-se presente. Porque ele é importante. Você tem que entender o que você tem que levar para campo, consequentemente para você não levar a mais, não levar a menos e não se perder ali durante a sua operação. Apoios topográficos, que são os pontos de partida, vamos pensar marco primordial, ou ainda como que você vai referenciar o seu levantamento, a nossa rede. O levantamento dos detalhes, os pontos cadastrais ali que você vai trabalhar além da sua poligonal topográfica. Cálculos e ajustes, aí já entra o Métrica Topo com sua ferramenta da planilha de cálculos, onde você vai conseguir trabalhar justamente com esses aspectos, que são assuntos das aulas posteriores, onde vocês vão ver levantamento aberto, fechado, enquadrado, 2 pontos. O original topográfico, e aí por fim entrando já com relação aos desenhos e geração dos documentos. Desenho topográfico final, que é a planta finalizada, e os relatórios técnicos, que muitas vezes serão entregues no cartório ou ainda para o órgão que irá aprovar ou que vai ser o responsável pela sequência do seu projeto, do seu andamento.
Quando eu venho para o item 6, percebam, condições específicas, aí nós já encontramos, e aí é muito importante, pessoal, a tabela relacional ao tipo de levantamento topográfico que você irá realizar. Então a gente tem aqui a relação planimétrico, com a metodologia que deverá ser utilizada ou a mais indicada, a classe do equipamento. Então aqui nós temos sendo trazido teodolitos para essa finalidade, equidistância de curva de nível na hora que você for trabalhar, já com na finalização de planta, uma representação gráfica do seu terreno, e como você vai trabalhar com a densidade mínima de pontos. Esta é uma pergunta muito frequente. Qual é o espaçamento que eu devo dar? Qual é a quantidade de pontos que eu devo levantar no meu campo? Na norma técnica, vocês encontram todas as especificações. Se o meu terreno ele tem muita declividade, eu tenho uma quantidade. Se eu tenho menos, outra. Se eu tenho menos ainda, outra, consequentemente. Porque ele mais plano será. Mesma coisa vocês vão perceber na continuação dessa norma. Então ele vem trazendo seções transversais, malhas, a escala que vai ser trabalhado, sempre atrelado ao tipo de equipamento a ser trabalhado. E aí ele fala sobre planimétrico ou planialtimétrico cadastral, classificação dos equipamentos, a forma ou a metodologia a ser adotada durante o levantamento, relação escala, curva de nível, equidistâncias e a densidade mínima de pontos para cada levantamento seu, de acordo com a área em hectare, obviamente. Então, entendendo essa NBR, vocês percebam que ela é extremamente importante para o seu levantamento, a sua poligonação, o seu planeout, o seu altimétrico. Todas as informações estão aqui presentes e entender a norma técnica, fazer a leitura dela e interpretar o que você precisa será fundamental para a entrega do seu projeto dentro dos padrões de qualidade esperados, dentro da tolerância de erro, dentro do fechamento linear se você for trabalhar com uma poligonal fechada. Então, isso é importante. Leia essa norma técnica e faça seu trabalho da melhor forma possível. Assim eu tenho certeza que você nunca terá dor de cabeça. E agora a gente entra no Métrica Topo e vocês vão perceber que existe essa ferramenta chamada checklist, que ela é fundamental ou extremamente importante para que você já consiga criar um arquivo com todos os equipamentos ou todas as etapas que poderão ser realizadas em campo. Então a gente já viu isso daqui num outro curso que foi realizado sobre o processo e a montagem no georreferenciamento. Lá tem uma checklist para o levantamento georreferenciado com a utilização de RTK. E o mesmo vocês conseguem fazer aqui na ferramenta checklist para o seu levantamento topográfico. Então, em etapas de campo, a gente consegue fazer a adição de qual atividade. Então, por exemplo, separação dos acessórios. Quando eu salvo, eu consigo trazer depois aqui no campo observações quais são os instrumentos que eu vou levar. Então, tripé, por exemplo, quantidade na frente, 2. Bastão, prisma, o guarda-sol. Então, todos esses instrumentos você já vai colocando aqui no seu campo de observação, justamente para que depois, na hora que você for fazer a sua montagem, a sua conferência, o que eu devo levar a campo já está aqui. Já está aqui. Mesma coisa, na hora que for adicionar aqui uma nova atividade, coloquei aqui separação de acessórios. O outro que a gente pode colocar, kit para levantamento. Nesse kit a gente consegue trazer aí, por exemplo, algo para vocês ficarem ali, água, quantidade em litros, chapéu, perneira, e aí sucessivamente. Já vai montando isso daqui, você já tem um padrão provavelmente no seu escritório, então você consegue inserir isso no sistema, e à medida que você já vai finalizando, você já coloca que está tudo separado. Nunca mais você vai ter dor de cabeça de esquecer de levar algo. Você já tem um controle de quais são os itens importantes. E no final você consegue gerar um relatório e já vai checando também, já vai ticando tudo que você levou. Então aqui é uma forma simplificada, obviamente, que eu acabei colocando para vocês conhecerem o recurso, conhecer essa ferramenta, que ela é bastante interessante. E é aqui depois os itens que já vão aparecer para mim com base na minha necessidade. Então aí é bastante interessante justamente porque facilita o seu processo. Muito obrigado e até a próxima.